Utilizar esse tempo, bom dia novamente, colegas vereadores, vereadoras, uma sessão importante hoje, colegas tomando posse, o colega vereador Cristiano, vereador Tequila, mas eu venho falar aqui de dois temas que eu julgo importantes para a nossa cidade. Eu vou falar de segurança pública inicialmente. Eu entendo que um dos maiores receios, da população, em pesquisas recentes, quando se falam nas dificuldades e nos receios que a população tem, segurança pública está sempre entre os 4 principais, as principais preocupações que a população tem. Segurança pública é uma delas, ou a falta de segurança. Agora, nós não podemos confundir a ação das forças de segurança com arbítrio, autoritarismo e, eventualmente, afronta aquilo que estabelece o Estado Democrático de Direito. Nós temos acompanhado um caso já há algum tempo que tem ocorrido no bairro Beltrão de Queiroz. Para quem não conhece muito bem a cidade de Caxias do Sul, o Beltrão é um bairro que fica aí ao lado do cemitério, bastante antigo, tradicional na nossa cidade, composto por cidadãos e cidadãs de Caxias do Sul. E, infelizmente, nós temos recebido vários relatos de abordagens da polícia que são inadequadas. Não foi não foram 2, 3 vezes, foram inúmeras. Vereadora Estela já se manifestou sobre isso, vereadora Rose, eu estive lá, e nesse final de semana, mais uma ação, mais uma abordagem inadequada. Eu não sou um dos que gosta de generalizar, não. O problema não está na instituição, seja na Brigada Militar, nesse caso, ocorreu com a Brigada Militar, com a Polícia Civil, com a Guarda Municipal ou nenhuma das polícias. O problema ocorre com pessoas que estão lá para desempenhar o seu papel. Agora, nós não podemos naturalizar o autoritarismo e o arbítrio. Eu venho de um bairro de trabalhadores e trabalhadoras da nossa cidade, que é o bairro Planalto. Dei aula na Zona Norte, no Santa Fé. E não existe algo mais triste para um morador da cidade ou para um morador do bairro que sofre preconceito pelo seu bairro. Conversem com um trabalhador ou uma trabalhadora que mora no Canyon, por exemplo, e que tem vergonha de dizer que mora no Canyon porque sofre preconceito simplesmente por ser um cidadão que nasceu lá. Ou um trabalhador ou uma trabalhadora que mora no Reolon e que se estabelece um estereótipo de que todas aquelas pessoas são de má índole. E isso não pode se naturalizar na nossa sociedade e na nossa cidade. Porque nesses bairros, como no Beltrão, no Jardelino ou em qualquer bairro da nossa cidade, logicamente, a maioria da população são cidadãos e cidadãs. Uma parte, vereador. Já lhe concedo, vereadora. E não é possível nós naturalizarmos que se façam ações nos bairros desrespeitando mulheres, se agindo de força extrema de pais na frente dos seus filhos, batendo nas pessoas até que elas desfaleçam. E se alguém tiver alguma dúvida, que visite a UBS do Cinquentenário e pergunte aos profissionais de saúde quais são as ocorrências de vários moradores que vão lá, com joelho quebrado, com mão quebrada. Ah, mas é usuário. Não, no Estado Democrático de Direito nós temos presunção da inocência e uso proporcional da força. Mas com o perdão da palavra. Mas eu não vou cagar a pau uma pessoa
quando simplesmente eu precisaria conduzir a delegacia ou a outro espaço. Então eu quero fazer esse apelo. Já conversei com o comandante Vargas, falamos com o deputado federal Pepe Vargas, teremos uma reunião da Comissão de Direitos Humanos com os moradores nessa casa e encaminharemos essas denúncias à Corregedoria da Brigada Militar para que se tome providência. Sua parte, vereadora Estela Balardim. Muito obrigado, vereador Lucas. De fato, é muito triste nós ainda termos que falar sobre isso nessa sessão. A gente, há mais de um mês atrás, levantou esse tema aqui por entender a importância de trazer ele ao conhecimento de todos e todas, para que a gente tenha a compreensão de que é uma responsabilidade coletiva nós prezarmos pela segurança das pessoas, dos moradores, dos trabalhadores e trabalhadoras, dos pais e mães de famílias que moram no Beltrão de Queiroz. Essas pessoas que estão acordando e dormindo todos os dias com medo, há mais de 2 meses naquele bairro. E isso ainda não cessou. E a gente agora já trouxe isso aqui na tribuna, a gente levou até a comissão de... Com licença. A gente já levou até a comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, já levou ao deputado Pepe Vargas, ele já levou ao secretário de Segurança do Estado do Rio Grande do Sul. Então, está sendo tomada todas as providências que nós achamos e acreditamos serem necessárias. Mas a gente precisa que essas violências cessem, porque a gente acredita que algo pior pode vir a acontecer e a gente espera que isso não ocorra. E a gente precisa, de fato, que o município de Caxias do Sul também tome alguma providência. Porque pode ser que a ação esteja sendo tomada só pela Brigada Militar e não pela Guarda Municipal. De fato, não está sendo. Mas o secretário de Segurança do município tem que sim tomar partido e tem que sim tomar alguma atitude em relação a isso. Obrigado, vereadora Estela. Vereador Bortola. Vereador Lucas, o senhor está defendendo a sua pauta e ela é legítima, a tribuna é livre manifestação. Porém, aqui quero trazer alguns fatos rapidamente. Teve no início desse ano um homicídio dentro daquela região e 3 tentativas de homicídio. Após as inserções da Brigada Militar, cessou-se tanto tentativa quanto os próprios homicídios. Quero dizer também que, conforme as palavras do comandante Feoli, e isso é muito claro, Cristiano, vereador Cristiano, toda ação tem uma reação. Da mesma maneira que a Brigada Militar ela vai agir, a Brigada Militar vai agir da mesma maneira como ela é recebida. Claro que a gente tem que entender bem a história de todos os lados, de todas as partes, do lado A, do lado B, do lado C, para realmente levantar a informação e verificar o que ocorreu. Nós temos que ouvir todas as partes, conforme também conversei com o Tenente Coronel Vargas e ele estava me explicando. E ele esteve no local, inclusive, conversando com moradores, com lideranças da comunidade, para entender e também explicar também os seus motivos e os seus lados. Então, quero aqui ressaltar, coloco a Comissão de Segurança à disposição também para qualquer eventual esclarecimento. Obrigado, vereador. Vereadora Rose, só precisa um pouquinho para finalizar. Não, é só para dizer que realmente quem é criminoso tem que ser punido. Agora não é... e ninguém aqui de forma alguma está sendo contra o trabalho da brigada ou da polícia militar ou civil ou da guarda municipal. Pelo contrário, a gente acha importante e quer segurança para aquela comunidade através da brigada, enfim. Mas não dessa forma indiscriminada, do jeito como tem sido feito. É isso, vereadora Rose, concordo. E vereador Bortola, nós bem sabemos de várias questões que estão se passando, mas, por exemplo, nada justifica, nada. Não há proporcionalidade que justifique um policial com uma mulher na frente dos seus filhos a tratá-la com palavras de baixo calão. Nada justifica.
né? Então, eu deixo essa colocação, como outras. E, por fim, se estabeleceu em Caxias uma lógica de uns certos justiceiros das redes sociais, que chegam indiscriminadamente em espaços públicos, privados, agredindo servidores públicos, querendo bater em morador em situação de rua. No Estado Democrático de Direito tem polícia, tem justiça, tem servidor público. E quem se acha no direito de aviltar as pessoas por querer fazer lobby nas redes sociais, que responda no rigor da lei e que siga bem o que as leis estabeleçam. Porque essa lógica não há de imperar no nosso município. O Rio de Janeiro tem um exemplo de um pseudo-vereador que seguiu esse caminho e que hoje está cumprindo pena no lugar que lhe é de direito. Obrigado, vereador Felipe Gamel Maia. Muito obrigado, vereador Lucas.